Fala galera, estamos aí mais uma vez com você no nosso canal, trazendo uma palavra para abençoar a tua vida. E a proposta nessa noite é para nós conversarmos sobre a gente nunca desistir. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite, então te liga aí. O texto aqui de Lucas, capítulo 18, que é a passagem que a gente vai meditar nessa hora, nessa noite, vai trazer uma parábola que Jesus fala aqui muito interessante. Ela fala assim: Jesus contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Daí ele fala aqui sobre a parábola do juiz iníquo, enfim, daquele juiz que era boca brava, aquele juiz que era um cara que não estava nem aí para Deus, que o cara era mau caráter de verdade. Que tinha uma viúva ali que estava insistindo para ele julgar a causa dela e ele não estava muito afim. Enfim, ele estava deixando de lado aquela viúva, então ele pensou assim, pô, vou julgar o caso dessa viúva para ela parar de me encher logo e assim eu me livro dela, e fechou todas. Então ele julga a causa daquela viúva, portanto ela insistir, né? E aqui no verso 6 diz assim: então o Senhor disse, ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quanto o Filho do Homem vier, será que ainda achará fé na terra? A primeira coisa aqui que o texto menciona aqui no versículo 1 é que Jesus contou essa parábola para nos ensinar alguma coisa. Mano, Jesus sempre quer nos ensinar alguma coisa. Se tu prestar bem atenção através das pessoas que tu conversa no teu dia, através das coisas que acontecem, através das coisas que a gente pensa ser acontecer de um jeito e não acontece, Deus sempre quer nos ensinar. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Jesus ele quer nos ensinar. Jesus conta essa parábola para ensinar algo aos seus discípulos, algo muito importante. E aqui o texto diz que ele contou essa parábola para mostrar a eles alguma coisa. O que essa parábola está falando? Sobre o que essa parábola fala? Essa parábola fala sobre oração. Eu tenho certeza que você já ouviu diversas coisas a respeito de oração. Talvez você já ouviu falar que a oração é algo que nos conecta com Deus. É claro que é. A oração é aquele telefone que está sempre com uma linha particular para ti, que não fica nunca ocupado, que Deus tem prazer em ouvir tua oração. Tudo isso é verdade e faz parte da oração. Mas uma coisa muitas vezes que a gente pensa que a oração ela é respondida de uma forma instantânea, de uma forma automática. Eu orei, Deus vai responder. Eu pedi, Deus vai me atender agora, já, pois nós vivemos num mundo onde a gente é o mundo do agora, é o mundo do já, é o mundo do fast food, é o mundo do micro-ondas, é o mundo do Nissim hoje. Então a gente pensa que a nossa oração é: eu dobrei meus joelhos, orei, levantei, a resposta já vai acontecer, amanhã as coisas vão acontecer. É bem diferente aqui o que Jesus está relatando. Eu não estou dizendo que Deus não possa atender a tua oração de uma forma imediata. A Bíblia mostra diversos textos aqui que Jesus, quando orou, Deus atendeu já, imediato. Quando Jesus chegou diante do sepulcro de Lázaro, olhou para o céu, fez uma oração e ali falou: Lázaro, sai para fora, e assim aconteceu. Deus atendeu a oração. Mas nem sempre funcionam as coisas assim. Eu aprendo que nem sempre as coisas são no automático. Nem sempre a nossa oração vai ser respondida do mesmo modo. Outra coisa que eu aprendo nesse texto aqui, que eu quero compartilhar com você, que aqui fala o dever de orar sempre. Aqui Jesus fala que a oração ela não é uma opção do cristão. A oração não é algo opcional para mim e para você que servimos a Jesus, mas a oração é um dever. Essa palavra dever aqui, ela pode ser traduzida como uma necessidade, como algo que todo cristão tem que ter. Então eu e você temos que ter uma vida de oração. É um dever nós, como cristão, ter uma vida de oração. É um dever meu e você orarmos sem cessar. Mas o que o texto mais fala aqui, ainda no versículo 1, é nunca desanimar. E o texto aqui, onde Jesus fala sobre oração, ele vai nos mostrar sobre nunca desistirmos de alguma coisa em oração. Aqui o texto ele fala que nós temos que insistir nas orações, não desanimar daquilo que estamos orando. Se nós formos pesquisar na palavra de Deus, a gente vai ver vários textos que nos orientam a nunca desistir de nada, a sempre ser persistente, a sempre continuar, a sempre insistir nas coisas. Há vários textos na palavra de Deus que não
não nos orientam a desistir das coisas, mas sim continuar, prosseguir, confiar, acreditar e ir à frente. E aqui Jesus traz essa parábola falando especificamente a respeito de insistir na nossa oração. Aqui no verso 7, ali vai falar: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele a dia e noite, a todo tempo? Jesus está falando aqui sobre insistir em uma oração específica, em algo específico. E eu trago aqui para você nesta noite é que você tem que, talvez você tenha sonhos, projetos, talvez você tenha se frustrado por alguma coisa que você tenha orado por algum tempo e agora tu acabou desistindo desta oração. Acabou não orando mais, se desmotivou, se desanimou e então não vou orar mais, não rolou, não vou orar mais. Continue insistindo, continue orando, continue a nadar, continue botando na presença de Deus até que do alto venha a resposta. Não pare de orar. Eu não estou aqui também falando para você que todas as tuas orações vão ser respondidas de acordo com como você quer. Não é assim que funciona. Com você sendo mal, sabe dar coisas boas para o seu filho, quanto mais Deus não dará a vocês. Não quer dizer que Deus vai te dar tudo que você pede. Se Deus fosse me dar tudo que eu pedi, eu já pedi até uma casa em Miami para Deus. O que eu vou fazer com uma casa em Miami? Não vou fazer nada. Então não é, Deus vai atender as tuas orações com o sim, se estiver de acordo com o propósito dele, se isso vai ser bênção para a tua vida. Daí ele vai falar assim, ó, positivo, pode avançar. Mas eu estou falando aqui de tu insistir nas orações até que do alto venha a resposta dela. Lembramos que Daniel também, a palavra menciona que Daniel orou por diversos 21 dias, até que a resposta vier do céu, mas ele não parou de orar. Ele nunca desistiu de orar. Então aqui Jesus ele nos orienta a não desistirmos da nossa oração, a continuar insistindo em oração. Aqui fala também no verso 8, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Que Deus, ele vai te atender, mano. Deus, ele vai responder a tua oração. Embora muitas vezes a gente pensa que a resposta está demorando, na verdade o texto aqui fala que ela não demora. Na verdade, nós não compreendemos o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o Cronos, não é o nosso tempo, mas é o tempo oportuno, é o tempo exato, é um tempo que não pode ser contabilizado, é um tempo que não pode ser cronometrado, é o tempo certo, é o tempo exato. Basta nós entendermos esse tempo e não andarmos ansiosos, não andarmos preocupados com as coisas, mas esperar que no tempo de Deus, no momento certo, Ele vai responder a tua oração. Então não desista das tuas orações. Talvez você já tenha desistido de diversas coisas na tua vida. Projetos, sonhos, alguma faculdade, alguma coisa, você parou, desanimou e desistiu. Aqui Jesus, ele fala sobre a oração de tu não desistir da tua oração. Então, mano, continue orando. Se tem algo que você parou de orar porque desanimou, Deus não tá nem aí, não, continue orando. Talvez você até se sinta chateado com Deus porque Ele não respondeu as tuas orações. Na verdade, Ele vai responder. Na verdade, você parou de orar por aquilo. E talvez muitos de nós aprendemos... Eu tenho que orar com fé e não tenho que orar mais. Porque se eu repetir a minha oração, é sinal que eu não tenho fé. Porque eu já pedi, então eu tenho que simplesmente orar. E eu vejo aqui que Jesus está ensinando algo diferente. Tu tem que continuar orando. E aqui o último versículo aqui diz que contudo quanto o Filho do Homem vier, será que ainda achará fé na terra? Mano, o fato de tu orar uma vez, a oração da fé, e parar de orar e agora eu vou confiar, beleza, quer fazer isso, faz. Mas não quer dizer que se tu continuar insistindo, orando todos os dias, todos os momentos, dia e noite, como diz o texto aqui, por algo, não quer dizer que tu não tenha fé. Na verdade, pode ser ilustrado como uma falta de fé se tu desistir de orar por aquilo. Porque se você continua orando, se você continua pedindo, é sinal que você ainda acredita e confia que Deus vai atender a tua oração, que Deus vai responder. Tu não perdeu a tua fé. Mas no momento que a gente para de orar, no momento que a gente para de colocar a nossa dificuldade, alguma coisa diante de Deus, a gente está automaticamente acreditando que Deus não está nem aí pra gente, que Deus não vai responder, que Deus não pode responder. Então, se tu continuar insistindo na tua oração, não é sinal de falta de fé, mas é sinal que tu ainda acredita que Deus irá responder, que Deus vai fazer e com certeza Deus vai responder a tua oração. É isso que Jesus quer ensinar sobre a oração persistente, sobre persistir em oração. Continue orando. Se você tem sonhos, se você tem projetos, se você tem um ideal, se você quer avançar, coloque na presença de Deus todos os dias isso. Incendeie o teu coração, não fique ansioso, mas fique certo que Ele irá responder, que Ele vai te atender, que Ele vai fazer algo maravilhoso e o que é melhor para ti. Então, querido, não desista de orar.
Continue orando, continue buscando. É isso que essa parábola quer nos ensinar. E não se esqueça, viva a verdade e viva Jesus.